Aleluia, ele vive. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Está à destra do Todo-Poderoso, nosso Pai Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também está conosco o nosso irmão, pastor Márcio Carlos. Glória a Deus. Pode vir, meu irmão. Glória a Deus. Está com a oportunidade. E a igreja dando? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Para você que está aqui na nave da igreja, para você que está conectado na transmissão, via YouTube, via Facebook, que Deus abençoe a sua vida. Sou missionário Márcio Carlos Souza, e que Deus possa me utilizar como um canal de bênção para a sua vida. Deus abençoe os pastores presidentes, toda a diretoria da Nação Madureira, todo o corpo ministerial, as mulheres de Deus que estão aqui, meu amigo pastor presbítero Fábio, esses músicos abençoados. Que Deus abençoe e continue a utilizar mais as mãos de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de todos. Para você que me acompanha pelo Facebook, Márcio Carlos Souza, um grande abraço, tá? E que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Eu quero deixar uma meditação que se encontra no primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro escrito por Moisés, no capítulo de número 19. Eu quero ler o versículo de número 15. Gênesis, o livro da criação, capítulo de número 19, no versículo de número 15. Para todos que estão conectados, eu atendo pelo 219-8650-2684, e assim podemos compartilharmos juntos ao falarmos da palavra do amor de Deus. Diz assim a palavra revelada do Senhor nosso Deus: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento. Você que está na transmissão pode glorificar a Deus, porque de certo vem uma palavra que vai te animar nesta manhã e vai te levantar por toda esta semana que vem pela frente. Eu quero intitular esta mensagem com o tema: não olhes para trás. E para que nós possamos entender este último versículo que nós lemos, eu preciso voltar a alguns capítulos, e não posso deixar de falar do patriarca Abraão. A Bíblia, ela é muito clara ao dizer que tudo começa por intermédio da vida de Abraão. Certa feita, Deus aparece para Abraão e lhe faz promessas. E Deus, dentro dessas promessas, ele faz ali uma palavra em tom de ordem para Abraão, para que Abraão saísse da sua parentela, e fosse para uma terra da qual Deus o iria direcionar. Aí começam as promessas de multiplicações, de prosperidade, as promessas que iriam se estender para os seus familiares, seus filhos, e por fim, por todas as nações. A Bíblia vai dizer que Abraão creu em tudo aquilo, e isso lhe foi imputado por justiça.
O primeiro parágrafo que eu quero já deixar aqui nesta introdução é que Deus trabalha pautado, baseado a favor da justiça. E aonde há justiça feita, acontece paz. Por quê? A paz, ela está entrelaçada a um desejo de justiça. E aonde a justiça chega, é para que cesse a guerra e para que haja paz. Abraão, ele lhe foi imputado por justiça por conta da sua fé, né? E a Bíblia, ela vai dizer que Abraão agora pega a sua esposa. Abraão agora parte daquela cidade, parte daquela terra, mas Abraão também carrega com ele seu sobrinho chamado Ló. Também foi incluso ali no seu plano familiar. E a Bíblia diz que Abraão sai, não vou dizer a palavra pobre, porque nós não somos pobres. Eu acredito que os homens que foram chamados por Deus também não eram pobres, mas Abraão sai com uma vida normal daquela cidade. A Bíblia diz que quando Abraão chega no Egito, Deus direciona Abraão para uma terra. Abraão havia saído da sua terra normal, juntamente com a sua esposa e com sua família, mas Abraão começa a prosperar na terra do Egito. Abraão começa a granjear, Abraão começa a crescer. Isso também já eu posso incluir neste primeiro parágrafo, nesta introdutória, de que a obediência, a fé, ela nos conduz a uma vida de prosperidade. Quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós ouvimos o chamado de Deus e quando nós andamos na direção de Deus, Deus nos conduz a uma vida de crescimento e de prosperidade. A gente sai da terra de um jeito, chega na terra que Deus mandou e não permanece do mesmo jeito que nós chegamos. Nós entramos a um caminho de crescimento, entramos a um caminho de evolução e chegamos a uma vida de prosperidade. Quem pode levantar a mão aqui nessa manhã? Quem já pode começar a adorar? Porque Deus está dizendo para você: eu te chamei de uma terra de um jeito e vou te colocar em outra terra para você crescer, evoluir e você prosperar. Orianda labanda racandarábia. Isso, dá glória a Deus aí. Eu vou separar 10 segundos para você dar glória a Deus aqui nessa manhã. Quem está aqui na nave da igreja vai ser impactado. Quem está, aleluia, assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, já vai ser impactado. Algo novo vai acontecer dentro de você. Um sentimento novo vai brotar dentro de você. O seu corpo vai começar a se aquecer. Vai dar vontade de glorificar. Vai dar vontade de adorar. Vai dar vontade de falar em outras línguas. Línguas a qual o homem natural não entende, não compreende, porque não é língua da terra. Vai dar vontade de você conversar em mistério com Deus. Por quê? Porque Deus está te chamando para uma novidade de vida. Deus está te chamando para crescer. Deus está te chamando para evoluir. Deus está te chamando para ficar maior. Deus está te chamando para ficar melhor. Deus está te chamando para prosperar. Abraão agora chega naquela terra e cresce. E Ló, é claro, junto com Abraão, Ló também cresce. E a Bíblia, ela vai dizer que eles cresceram muito. E me chama a atenção que quando houve o crescimento, a prosperidade, acontecem as divergências, acontecem ali os atritos, de forma que os pastores de Abraão passaram a se desentender com os pastores de Ló. E a Bíblia, ela vai dizer que eles chegam num consenso. Olha só, agora eu começo aqui a ministração. Agora eles chegam em um consenso. É necessário tomar uma decisão que talvez poderia ser evitada. Há momentos na vida que é melhor resolver, solucionar o problema e continuar, do que tentar resolver, tumultuar mais ainda o ambiente e se distanciar.
Deus não é Deus de distância, Deus não é Deus de divisão, Deus não é Deus de abandono, Deus não é Deus que desfaz, Deus não é Deus que espalha, muito pelo contrário, o nosso Deus é um Deus que ajunta, o nosso Deus é um Deus que une, nosso Deus é um Deus de família, nosso Deus é um Deus de união, nosso Deus é um Deus de paz, e nosso Deus é um Deus de prosperidade e vitória. Mas agora, Ló, ele se separa de Abraão, e essa foi uma decisão muito difícil de ser tomada, e nós iremos entender as consequências desta decisão. O texto bíblico, ele vai nos dizer que houve ali um consenso. Abraão sempre muito sereno, e até então Sara não aparece na história. Abraão sempre muito sereno, e Abraão sempre na visão de Deus, porque a promessa estava sobre Abraão, não sobre Ló. Ló foi abençoado e foi alcançado por conta da promessa de Deus que estava sobre Abraão. Então a visão de Deus era para Abraão, e Ló estava sendo alcançado. E existe um perigo muito grande, quando Deus ele te coloca em um lugar que a promessa está sobre alguém e você está sendo abençoado, de você querer sair de perto daquela pessoa, e você mesmo pode fechar a torneira de Deus a teu favor. Escute bem, a Bíblia vai dizer que agora Ló, ele se distancia de Abraão. Houve um consenso ali, houve uma conversa ali, e Abraão, sempre muito sábio, direcionado pelo Espírito, Abraão, ele vira para Ló e fala: tudo bem, eu vou deixar você escolher, eu vou te dar essa oportunidade de você escolher para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Você escolhe o seu destino. A Bíblia vai dizer que Ló, ele tinha um lado materialista. Existem pessoas que sempre querem levar vantagem. Eu estou falando aqui primeiro sobre o peso da decisão, olhar as coisas segundo a visão dos olhos. A Bíblia vai dizer que Ló, ele olha para as campinas ali do Jordão, vê palmeiras, vê uma terra fértil, vê uma terra materialmente próspera, e olha para o outro lado, estava Canaã. Talvez viu uns capim seco, talvez viu uns pontinhos de mato, talvez não viu árvore frutífera, e ele pensou: eu não vou para aquela terra seca lá, eu vou para onde tem palmeira, porque a minha decisão vai implicar na minha visão empresarial, na minha visão material, porque se eu for para aquela terra bonita lá, os meus gados vão se alimentar, minhas ovelhas vão comer capim, os meus bichos vão beber água. Então olha só, Ló toma a decisão de ir para o lugar mais bonito, e Abraão serenamente pega e arma suas tendas nos carvalhais de Manre. Escute bem, a Bíblia ela é muito clara ao dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia é muito clara ao dizer que o homem de Deus, ele não anda e não julga as coisas pela vista dos seus olhos. Homem de Deus, mulher de Deus, vai pela direção do Espírito e anda por fé. Mulher de Deus é direcionada pelo Espírito de Deus, e homem de Deus, ele anda por fé, ele anda por fé. Ele não vai por aparências belas, pastor Fábio, presbítero Fábio. Ele não vai julgar segundo aquilo que aparentemente é bonito, segundo aquilo que agrada os seus olhos. Mas Ló foi olho grande, Ló foi materialista, Ló teve a visão empresarial, escolheu a cidade, as campinas ali do Jordão, aonde estava Sodoma e Gomorra. Olha só que coisa terrível. A Bíblia diz que aquele homem havia saído da sua terra pobre, foi para o Egito, prosperou do lado de Abraão e ficou rico, e agora se separa de Abraão, pega toda a tua fazenda, seus gados, seus pertences, e vai para Sodoma. Só que Deus tinha um projeto de destruir Sodoma. Orianda labandaracanda arábia, levanta a tua mão, da glória a Deus. Deus tinha um projeto de destruir Sodoma. É melhor ficar do lado da fonte, é melhor ficar do lado do homem de Deus, é melhor ficar do lado da onde sobrevém a bênção, do que caminhar segundo a visão material, segundo a visão empresarial, segundo a visão terrena.
lá em Sodoma, Ló perdeu tudo que tinha e ainda perdeu a sua esposa. Levanta a mão da glória a Deus aí. Alabandará, subiandarai. Enquanto isso, Abraão estava ali em Canaã. Abraão estava ali nas proximidades, nos carvalhais de Manre, e Abraão levava a sua vida tranquila, até que chega uma notícia: olha, 5 reis foram guerrear e tomaram a cidade de Sodoma. Olha só que coisa terrível. A vida de Ló começou a desandar quando Ló saiu de perto de Abraão. A vida de Ló começou, aleluia, a destrambelhar, começou a dar tudo errado quando ele saiu da visão, quando ele saiu da direção de Deus. Homem que sai da direção de Deus, homem que sai do caminho, homem que sai da visão de Deus, mulher que sai do caminho, sai da direção da visão de Deus, aleluia, vai dar tudo errado lá na frente. Olha só, porque eu tenho uma mensagem que diz: você escolhe, você quer ir de barco ou você quer chegar no destino no ventre do peixe? Escuta bem, é melhor ir na segurança do barco, na direção, na visão de Deus, do que chegar no destino sendo vomitado pelo peixe. É melhor ficar na obediência no palácio do que comer juntamente com os porcos as comidas e as suas bolotas. Então olha só, a partir do momento em que Ló se distanciou de Abraão, a vida dele começou a andar para trás. Você pode dar um glória a Deus aí? Fica no lugar que Deus te plantou, ande com quem Deus mandou você andar, não abandone, não pule do barco, não deixe o palácio, porque quem anda com quem está na direção de Deus, ou quem faz aquilo que Deus manda, entra num caminho de crescimento, de paz, de vitória e de prosperidade. Já viu uma pessoa que está como fugitiva? A pessoa que está como fugitiva, a primeira coisa que ela tem é sumir. A primeira coisa que ela faz é sumir. Ninguém pode me ver. A pessoa que está no caminho errado, a pessoa que está no caminho contrário, a pessoa que está no caminho da desobediência, a primeira coisa que ela pensa e age é: eu tenho que sumir, eu tenho que me esconder, eu tenho que desaparecer. Por quê? Porque senão vão me achar, porque senão vão me julgar, porque senão vão me matar, porque senão vão me perseguir. Então olha só, a primeira coisa que uma pessoa rebelde entra é numa rota de fuga. Só Ló, ele entrou nesse caminho, porque quando ele foi para lá, Deus, ele intentou, desejou destruir a cidade de Sodoma. Por quê? Porque Sodoma era uma cidade de terra fértil, era uma cidade muito bela, mas aquela cidade, o seu povo, era um povo que vivia de forma imoral, e vivia na rebeldia, e vivia da maldade. Então Deus é Deus de justiça. O versículo é muito claro ao dizer: a sua injustiça subiu até mim, e eu desejo destruir a cidade de Sodoma. Então aquilo que era bom, perfeito e agradável aos olhos de Ló, para Deus não servia. Por quê? Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Sabe aquela pessoa que estava uma bênção, como Ló estava com Abraão, andava lado a lado, aparecia, andava lado a lado, era reconhecido, ganhou nome, ganhou imagem, ganhou projeção, ganhou estrutura, estatura, ganhou reconhecimento, entrou no meio do povo e se estabeleceu, mas decidiu sair, aleluia, do querer e do caminho. A primeira decisão errada foi: eu vou abandonar Ló, eu vou deixar essa pessoa para trás. Tem pessoas que não conseguem compreender, ganha um pedacinho de coisas que vem do céu e acha que já ganhou o céu inteiro. Você pode dar glória a Deus aqui nessa manhã? Ganha um pedacinho do céu e acha que ganhou o céu inteiro. Deus revela para ela uma unha, a pessoa pensa que Deus revelou os 5 dedos. Aí o que acontece? Entra no coração o ego, entra no coração a prepotência. Eu já não preciso mais de você, Abraão, eu já não preciso mais de você, homem de Deus, não preciso dessa casa, não preciso desse ministério, não preciso dessa família, não preciso desse negócio. Eu já sei andar com meus pés. E está pensando que eu vou cair? Está pensando que eu não sei andar sozinho? Está pensando que eu não sei andar sozinha? Vai, porque lá na frente tu vai tropeçar numa pedra, porque Deus vai se encontrar com você.
nítido, é notório isso. E assim foi com Ló. Saiu do lado de Abraão, entrou em Sodoma. Ali, primeira coisa, a cidade foi dominada pelos reis, foi levado preso. Chegou a notícia em Abraão. Quem teve que ir lá resgatar ele? O próprio Abraão. Porque quem está na bênção tem a função de resgatar aquele que caiu. Quem está na visão de Deus, quem está na posição, quem está no caminhar, quem está no querer, ele tem a missão de resgatar aquele que errou, aquele que está caído, ferido ou correndo perigo no caminho. Porque quem está no caminho está na ligação, está na conexão, é perdoador, é amoroso, e ele sabe dar quantas oportunidades lhe for necessárias. Você pode dar uma glória a Deus aqui nessa manhã? Você que está nessa transmissão, você pode dar uma glória a Deus aí? Abraão teve que ir lá socorrer Ló. Ló recebe um grande livramento. Chega na cidade, Ló recebe a visita. Agora o negócio vai apertar aqui um pouquinho. Ló recebe a visita dos anjos. A Bíblia vai dizer que o anjo veio com uma missão. Eu acredito nos anjos do Senhor. Nesses dias atuais, nós precisamos, e da mesma forma que nós cremos, nós recebemos muitos livramentos, porque Deus libera os anjos dele para trabalhar a nosso respeito e a nosso favor. Nós precisamos do favor de Deus, porque os dias são maus. Se Deus abrir os nossos olhos espirituais aqui, nós iremos ver lá fora legiões e mais legiões de espíritos malignos. Se Deus abrir os nossos olhos espirituais, eu acredito que muitos não terão a estrutura de contemplar o mundo sobrenatural anexado ao mundo espiritual, porque devem ser, por certeza, de certo, muitos e muitos e muitos demônios urrando, nervosos, raivosos, buscando a quem possa tragar. A todo instante a morte consegue tragar vidas, e para eles é uma felicidade, apesar de eu acreditar que o espírito maligno só tenha um sentimento, que é o ódio, mas para eles aquilo ali se torna um sentimento invertido, que é uma felicidade de conquistar uma alma. Mas olha só, a Bíblia vai dizer que por causa de Abraão, Deus ele teve misericórdia de Ló. Os anjos foram lá visitar Ló, e nos conta o texto bíblico que a mensagem do anjo foi muito objetiva e clara: se apressa, arruma tudo que você tem aí, arruma a casa espiritual, chama a tua esposa, pega teus genros, pega suas filhas e se apressa, porque nós temos que sair daqui, porque Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. Escute bem, isso é uma palavra muito dura. Já pensou você estar na sua casa nos dias de hoje, desce um anjo no teu quarto ou na tua cozinha e fala para você assim: ó, arruma a tua casa espiritual, pega o que você tem que pegar, que seja leve, que você vai ter que andar muito, e sai daí correndo, vem comigo, porque Deus vai destruir esse bairro, Deus vai destruir essa cidade. É uma coisa, é uma notícia terrível, né? Então, a Bíblia diz que o anjo trouxe essa notícia em forma de decreto. Não era uma palavra profética, não era uma palavra para amanhã, não era uma palavra para um mês, não era uma palavra para daqui a 2 anos, não, é agora. Deus estava dizendo através do anjo dele: vamos, e nos conta o texto bíblico que o Ló, ele avisou os seus genros, mas os seus genros, tanto como ele, eram materialistas, não deram ouvido e ainda zombaram de Ló e ficaram: ah, você deve ser mais um louco que vem para essa cidade para falar que existe anjo, para falar que existe Deus, para falar que existe fé. E a Bíblia vai dizer que os genros ficaram, e pela manhã os anjos, eles apertavam Ló para que Ló se apressasse. Olha só, existem pessoas nos dias de hoje que Deus está apressando. Deus está dizendo: vai embora, se levanta, é tempo de orar, é tempo de
jejuar, você não está vendo que o Senhor está apertando esse planeta, você não está vendo que o Senhor está apertando o Brasil, você não está vendo que a crise está aí, você não está vendo que a pandemia, que o vírus está aí. Levanta, ora, porque Deus vai destruir essa cidade. Deus está dizendo nos dias de hoje, Deus não está só enviando anjos, não. O Espírito Santo está ardendo no nosso coração, está praticamente gritando aos ouvidos de muito: levanta, se ajoelha, vai para o monte, vai para as consagrações, dobra-se, encurva-te no teu quarto, clama na cozinha, clama no banheiro, eu estou te apertando, estou te apressando, eu estou dizendo que os tempos estão se abreviando, Deus está apertando e é tempo de orar. É tempo de orar. E o anjo, ele apertava com Ló, dizendo: anda depressa, homem, vai mais rápido, Deus vai mandar fogo, vai destruir essa cidade. E tem pessoas que estão em marcha lenta nos dias de hoje, tem pessoas, missionárias, que estão devagar demais. Deus está falando: eu quero salvar teu filho. Deus está falando: eu quero libertar teu esposo. Deus está falando: eu quero trabalhar no seio da sua família, eu quero resgatar, eu quero trabalhar, eu quero agir. Mas nessa lentidão não dá, a 5 quilômetros por hora não dá. É tempo de buscar. Não está vendo como estão as coisas? Você não está vendo como Deus está recolhendo a muitos? Você não está vendo como Deus está gritando do céu para a terra não está aguentando mais. Não é tempo de ficar de marcha lenta, não é tempo de ficar na marcha neutra, é tempo de dar uma arrancada de marcha forte, em alta velocidade. Deus quer agir na tua vida, querido que está na audiência, querido que está na rede social. Deus quer que você acelere, coloque uma marcha, aleluia, de força, e vá mais rápido que você puder, porque Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar, Deus quer trabalhar, Deus quer trabalhar na tua casa, Deus quer trabalhar na tua família, Deus quer trabalhar nos teus filhos, netos, parentes, entes queridos. Deus quer trabalhar. E o anjo apertava com Ló, e houve ali um outro decreto. Agora eu encerro essa ministração em alta esfera aqui. Houve um outro decreto, e o decreto foi para a esposa de Ló. Deus conhecia a esposa de Ló. Eu vou falar um pouco de Sara, porque Sara era diferente da mulher de Ló. Sara era uma mulher discreta, obediente, formosa e muito temente a Deus. Você não vê em momento algum Sara contrariando Abraão. Você não vê em momento algum Sara com um mau comportamento, salve que eu considere normal o fato dela ter liberado um sorriso quando o anjo do Senhor falou para ela que ela iria engravidar. Para ela não, para Abraão, e ela escutou. Salve esse momento. Mas eu acredito que ela riu por conta da sua condição física, não pelo que Deus não pudesse fazer, porque Deus tudo pode. Quem pode dar glória a Deus aí? Deus tudo pode. E o plano de Deus é fazer você crescer. Crescer é ficar maior. O plano de Deus é fazer você evoluir. Evoluir é ficar melhor. O plano de Deus é fazer você granjear. Granjear é adquirir. O plano de Deus é fazer você conquistar. Conquistar é você ter. E o plano de Deus é fazer você estender tudo que Deus te deu para quem está do teu lado, para a tua família e para quem te cerca. Você pode glorificar a Ele nessa manhã? Sara era uma mulher que não atrapalhava o plano de Deus para a vida de Abraão, porque ela entendia que a promessa que foi feita a seu esposo
se estendia a ela. Então, o que Abraão falava, ela sabia que vinha do céu para o coração de Abraão, e do coração de Abraão partia para a vida dela. Você pode glorificar? Você está entendendo aí? E a Bíblia, ela é muito clara para nós encerrarmos aqui, em dizer que quando Abraão parte para o Egito, você vê Sara na visão e em plena obediência. Você vê Sara entendendo que era Deus que falava com Abraão e não contendendo. Você não vê Abraão exortando Sara, porque existem pessoas que não precisam de exortações. Existem pessoas que elas são admiradas, existem pessoas que são valorizadas, existem pessoas que são elogiadas, mas existem pessoas que são repreendidas e exortadas a todo instante. Por quê? Porque quer confrontar, porque quer conflitar, porque até mesmo quer afrontar a visão que Deus deu para quem está do seu lado, e aí não dá certo. Portanto, o anjo vira para Ló e fala também para sua esposa: não olhes para trás, pegue a direção para frente, toma o teu rumo e não olhes para trás. O tema dessa ministração é: não olhe para trás, porque atrás estão as coisas do passado, atrás estão as lembranças, atrás estão muitas das vezes o coração preso, atrás estão as feridas, atrás estão os espinhos, e atrás está tudo aquilo que uma vez, um dia, por um momento, nos fez e te fez chorar. Aquela mulher, diferente de Sara, ela era uma mulher presa, apegada às coisas da terra. Era uma mulher apegada às coisas da matéria. Era uma mulher que por si mesmo dizia: é necessário viver o hoje, é necessário viver o agora, faça o que tem que fazer hoje, porque a felicidade é hoje. Não tinha um plano e um projeto espiritual, não tinha uma visão espiritual, um planejamento a ser seguido. Por isso pagou com a vida. Escute bem, a Bíblia vai dizer que todos eles saíram em uma direção, e quando ela estava a uma certa distância, ela se lembrou da beleza da cidade de Sodoma. Ela se lembrou que lá havia plantações, ela se lembrou que lá havia palmeiras, frutas, ela se lembrou de tudo aquilo que era belo na cidade de Sodoma. Por isso que eu falo, a decisão de Ló, ela foi muito boa para o âmbito empresarial. A decisão de Ló, ela foi muito boa para a visão material, para cuidar dos seus animais, para cuidar das suas ovelhas, dos seus gados. Mas no plano espiritual, ele entrou em declínio, ele entrou em decadência, ele não cresceu, antes ele retrocedeu. Portanto, Deus está dizendo para você: não olhe para trás, não olhe para a beleza, não olhe para a aparência, não olhe para a formosura, porque isso pode extrair a tua espiritualidade, isso pode te levar ao óbito espiritual. Isso pode te levar até mesmo a uma boa estratégia financeira, a uma boa estratégia de marketing, mas pode destruir o plano e o projeto que Deus tem para a tua vida. Que Deus abençoe você por intermédio desta ministração. Deus está dizendo para você: mulher, vá em frente, mulher, vá adiante, mulher, não olhe para trás. Mulher, não se lembre, aleluia, das delícias do Egito. Mulher, não se lembre das maravilhas de Sodoma e Gomorra. Mulher, não se lembre das coisas prazerosas. Por quê?
quê? Porque eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho uma trajetória, eu tenho uma bela caminhada, e eu quero te fazer crescer, eu quero te fazer evoluir, eu quero te fazer prosperar. Arrependa-te e volte para perto de Abraão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Não olhe para trás. Fique aonde emana a água limpa. Eu sempre digo que é melhor você ir na fonte do que você ir no rio ou você ir no mar. Porque sem fonte não tem rio e não tem